Glória a Deus, aleluia. Estamos hoje no dia 28 desses 40 dias de oração, jejum e renovação pessoal. E hoje nós vamos falar ao respeito da celebração nesse findar dessa quarta semana de jejum. Estamos completando 4 semanas de jejum, oração e renovação pessoal. E hoje a palavra está no Salmo 133. Enquanto eu estou abrindo a palavra de Deus, eu te convido a você deixar o seu like, deixar um comentário, compartilhar esse vídeo com mais alguém, para que possamos chegar com a palavra de Deus a muitas mais vidas. Amém? Então, Salmo 133, versículos 1 e 3. Amém? Um salmo bem curtinho, apenas com 3 versículos, e diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Agora você pula para o 3. É vigoroso, revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Que maravilha! Falando da unidade da igreja, da comunhão dos irmãos. E assim é a nossa celebração de hoje, concluindo a nossa quarta semana de jejum em Vitória. E quem ia dizer que íamos chegar na quarta semana e já com testemunhos, já com portas de emprego se abrindo, já com renovação, o renovo do Senhor para aqueles que estavam atravessando momentos de muita tristeza, de depressão, também quadros de depressão, e as pessoas já contando, compartilhando conosco como o renovo do Senhor tem chegado às suas vidas. Nós nos alegramos junto com vocês. Deixe o seu comentário, deixe o seu testemunho, que nós possamos dar glória a Deus por todos os favores que Ele nos faz. Um dos desafios maiores que temos na frente, hoje em dia, é a unidade da igreja. Conseguir esta condição, sem dúvidas, é o motivo maior de celebração que possamos ter. Nas matemáticas de Deus, 1 mais 1 é igual a 1. Só Deus, através do Espírito Santo, tem o poder de fazer que o múltiplo, o variado, seja 1 e integrado. Só Ele pode converter, transformar o plural em singular. Apenas o Espírito pode produzir unidade ali onde há divisão e unanimidade onde há diferenças. Tremenda o poder de Deus. Ele é o grande artífice da unidade. É o único capaz de ensamblar partes dispares e diferentes de um todo harmônico em um todo harmônico, formoso e efetivo. Provavelmente a unidade que cria o Espírito Santo na igreja é uma das suas obras mais surpreendentes e poderosas. É um verdadeiro milagre que pessoas tão diferentes possam se chamar irmãos, uns aos outros, e desenvolver uma comunidade harmônica, harmoniosa, como a igreja. Em Éfesos, capítulo 4, ou cartas aos Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, Paulo chama a atenção sobre algumas das coisas que os cristãos temos em comum e nos exorta a trabalhar com entusiasmo por manter a unidade do Espírito através do vínculo da paz. Veja isso no versículo 3. É notável que, apesar da diversidade de dons otorgados pelo Senhor, pelo Cristo acesso, o Espírito cria unidade. Ela é um dom de Deus, mas devemos nos esforçar para mantê-la. Essa unidade
no espírito, salva do abismo existente entre judeus e gentis, uma vez que uns e outros se convertem a Cristo, e elimina a hostilidade que enfrenta a pessoas de diferentes cores e transfundos. A cosmovisão da modernidade, que tem reinado ao longo dos últimos 3 séculos, tem forjado um mundo segmentarizado, etiquetado, classificado, normatizado, individualizado. Em um mundo de hoje, a identidade e o nome são mais importantes que o caráter e os valores. A modernidade tem nos ensinado a classificar, elaborar sistemas fechados, desenhar organizações, esquemas, traçar linhas hierárquicas, dar títulos e assignar níveis, inventar bandeiras e distinções, criar denominações e assignar princípios ou doutrinas diferentes e atomizar a realidade, que é uma, entre milhões de componentes diferentes e isolados. A Igreja de Jesus Cristo, seu corpo animado pelo Espírito aqui na Terra, não tem sido alheia desse impacto da modernidade. De fato, as denominações são produto típico da modernidade e têm definido a nossa maneira de ser cristãos. O resultado tem sido a fragmentação do único corpo de Cristo em dezenas de milhares de pequenos corpos eclesiásticos. Estes fragmentos da única Igreja Santa, universal e apostólica, segundo o Novo Testamento, têm desenvolvido com absurda pretensão de ser cada um deles a expressão plena do corpo de Cristo na Terra. Porém, hoje podemos celebrar a única e santa Igreja de Jesus Cristo, porque nos últimos tempos o Espírito Santo está preparando-a para responder de maneira efetiva à oração de Jesus, registrada em João 17, e uni-la para a sua missão. O Senhor não vem a buscar um harém de esposas carnais, cada uma delas pretendendo ser a favorita. Porém, a única esposa pela que se entregou por inteiro e a que quer encontrar sem mancha, cumprindo com a sua missão, com a missão que ele lhe assignou. A nossa primeira oração deve ser de arrependimento por ter destroçado o corpo de Cristo em milhares de pedaços sem sentido. A segunda deve ser de reconhecimento da necessidade de pôr fim a princípios denominacionais que nada têm a ver com o Evangelho e que geralmente são questões totalmente secundárias, que não comprometem a essência da Igreja. A nossa terceira oração deve ser de valoração da unidade na diversidade, de modo que entendamos que as diferenças que temos são um tesouro que enriquece a nossa vida como corpo de Cristo. Como diz Paulo, o corpo não consta de um só membro, porém de muitos. Se o pé dissera, como não sou mão, eu não sou do corpo, nem por isso deixaria de ser do corpo. E se a orelha dissesse, como não sou olho, eu não sou do corpo, nem por isso deixaria de ser parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, o que seria do ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, o que seria do olfato? Na realidade, Deus colocou cada membro do corpo como o melhor ele entendeu. Se todos eles fossem um só membro, o que seria do corpo? O certo é que tem muitos membros, porém o corpo é um só. 1 Coríntios 12, do versículo 14 ao 20. Essa é a nossa missão nessa terra. Nós entendermos
que a nossa missão é estar, caminhar, nos mantermos debaixo da unidade em Cristo, pregando a sã doutrina, anunciando as boas novas de salvação, com o único propósito de subirmos juntos no arrebatamento, de sermos levados ao céu, de alcançar o céu, esperando nos ver em amor junto ao lado do nosso noivo, que nós possamos desejar que todos nós possamos subir, que possamos estreitar os laços aqui na terra, que possamos nos exortar em amor e nos suportar em amor, que possamos ser um com Cristo, assim como Ele é com o Pai. Essa é a nossa oração no nosso dia 28, no qual estamos celebrando a unidade da igreja. Nós estamos celebrando que possamos estar entendendo qual é o caminho a seguir, que a glória de Deus se manifeste na tua congregação e que você possa ser daqueles que estendem a mão e não que levantam muros de divisão. Que o entendimento do Espírito Santo seja impregnado no teu entendimento. Que a tua mente seja transformada na presença de Deus e que você e eu possamos ser um com Cristo. Em nome de Jesus, eu te abençoo com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus e te vejo amanhã, no dia 29, iniciando a 5ª semana desde jejum de 40 dias, que nós estamos recebendo já a renovação pessoal. Deus te abençoe e até amanhã.